Olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Esqueci que eu tô com o microfone aqui, tô falando alto. Boa tarde a todos vocês aí do Face, boa tarde a todos vocês aqui do nosso Instagram. Vamos abaixar um pouquinho o nosso áudio aqui. Célia, muito obrigada. Rosália, que delícia, como vão os nossos cavalinhos, Rosália, Mancília, da Eco, que maravilha. Olá para todos vocês. Estamos nós aqui novamente em sintonia com vocês e em paz. Uma semana de paz, não é? Assim esperemos, paz no nosso coração, paz para todo mundo. E é um prazer muito grande na chamada que eu falei para vocês. Está aqui Alessandra Carvalho. Conhecem ela? Não, mas vão conhecer. Márcia, beijos para você da Creche Chico Xavier. Ô, Dadá, um beijo. Dadá tá... Conhece a Dadá, filho? Dadá tá bombando no teatro. Ela é ótima. Tati, delícia você também no teatro. Gente, turma boa. Olha, já nós vamos ter um parceiro legal aqui, né? Além do Ganiza, claro, e do nosso querido Natural Mix. Lê, Sandra Olá. Carvalho. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Neuza. Olha, obrigada a você pelo trabalho que você faz. Obrigada. Esse é o mais gostoso da história. Lê, me conta uma coisa, conheci você numa desses encontros da cultura de Guaratinguetá. Tereza Barbosa tá lá, beijo também. Ângela, obrigada. Boa tarde. Todo mundo adora você, né, Lê? Eu adoro elas, né? Ah, que delícia! É muito engraçado, porque quando eu vim morar em Guará, não conhecia nada, nem ninguém. E a Tereza Barbosa foi uma das primeiras artistas, assim, que me chamou a atenção aqui. Então vamos contar. Você acabou de me contar que você veio do Recife, Lê? Sim, quando eu vim morar em Guará, na verdade, eu vim de São José, né? Minha trajetória, na verdade, é a seguinte. Eu saí do Recife quando eu tinha 5 anos de idade. Meu pai veio trabalhar em... Tá ok? Tá ok o microfone aqui? Tereza, responde pra mim, Dadá, responde, que cai esse microfone, sabe? Vamos lá ver. Vamos. Você prefere segurar? Posso segurar. Então vai. Então, eu... É que a roupa dela é fininha. Eu fui morar em São José quando eu tinha, então, 5 anos de vida. Meu pai foi trabalhar lá, saiu do Recife, né? E com 18 anos eu fui morar em Araraquara, onde eu fiz faculdade, né? Fez o quê? Fiz letras na Unesp de Araraquara. E lá, depois de lá eu voltei para São José, fui trabalhar na área em que eu trabalho até hoje, que é a área editorial. Fui trabalhar na editora Poliedro. Para quem não sabe, ela é editora e revisora de texto. Escute, cortando um pouquinho sua história, você deve ver cada coisa absurda, não deve? Vejo, mas hoje, assim, eu, né, por uma questão de trajetória, né, profissional, hoje eu trabalho muito com livros de literatura, então são pessoas já mais familiarizadas com a escrita, né? Livros na área educacional, materiais na área educacional, então são escritas por profissionais que dominam um pouco mais a escrita, né? Mas sim, já vi muita coisa, ainda vejo. Então você espera em literatura para criança ou para escola, é isso? Olha, se eu for olhar, avaliar a minha trajetória nessa área editorial, eu acredito que o meu forte esteja mais nos textos de educação. De educação. Foram os materiais que eu mais trabalhei, né? Trabalhei na editora Poliedro, eu trabalho para um sistema de ensino que é bilíngue canadense, o Maple Bear. Maravilha. Faço alguns trabalhos para eles também. Eles têm uma escola em Brasília, se não me engano. Tem. A mais próxima de nós acho que é em São José. Se eu não me engano, tem em Taubaté, talvez. Já tem aberto alguma. Ela é canadense. Ela é bilíngue, é um sistema bilíngue. Maravilha. Bom, mas da educação... Bom, literatura e educação, tudo juntinho. E você ainda trabalha com isso até hoje? Trabalho. Até um tempo atrás eu estava trabalhando numa empresa, né? Uma empresa uma multinacional, mas estava trabalhando na minha área, fazendo os manuais das máquinas dessa empresa e também material didático que se usava no centro de treinamento. Você é tradutora também? Não, tradução nunca fiz. Não? Não. Tradução não. E aí saí dessa empresa e agora estou trabalhando em casa com esses clientes que eu mencionei.
e também com esse projeto, que é o projeto Casa de Histórias. E é disso que a gente vai contar, porque como é que saiu, porque pelo que eu estou percebendo é uma coisa mais técnica esse seu trabalho, né? O didático é uma coisa mais técnica, não é? Sim, sim, no meu trabalho como editora de texto, né, há uma preocupação mais técnica, assim, né, mais formal. Mesmo porque você não pode mexer no texto dos outros, né? Sim, sim, não, a ideia é sempre manter, né, a essência, e acho que é isso que é o grande diferencial, né, quando você consegue encontrar esse equilíbrio entre corrigir o texto da pessoa e ao mesmo tempo não modificá-lo, manter a essência, né? Porque há correções que exigem uma mudança estrutural, né? E aí, para você não mudar a ideia nessa mudança não estrutural, mudar, né? Textual. É complicado, né? Sim, sim, é bem complicado. Eu me lembro da época que eu fazia jornal, e o jornal é uma coisa mais fácil, porque, né? O que, como, quando, onde, por quê, mas toda vez que eu li eu mudava. Eu não leio mais. O texto é isso. Enquanto você o lê, você vai mudando. Vai mudar. E você não escreve? Eu escrevo muito pouco, assim, já escrevi mais e hoje, assim, o que eu escrevo tem muito a ver com, eu falo que são crônicas do meu dia a dia com a minha filha. Que delícia, adoro crônica, adoro. São coisas que acontecem, assim, no nosso dia a dia que eu acho que precisam ser molduradas, digamos assim, sabe? Delícia. É isso que eu faço. Uma menina só? Só ela, só a Catarina. Só a Catarina, mas a Catarina é uma delícia, eu conheci a Catarina. Você conhece, né? A figura. É uma figurinha, é uma figurinha. Ela é. Agora me diga, e daí como é que engendrou com essa história do projeto Casa de História? Em que é isso aí? Então, o projeto Casa de Histórias é um projeto de formação de leitores, né? Olha só. Ele vem da observação, né, nessa trajetória toda, né, como estudante de letras, como formada, como editora de texto e como mãe também. Veio da percepção... Vou sentar mais pertinho de você. Tá ok. Só para o enquadramento aqui. Tá ok. Isso, vem para cá. Aí. Vamos lá. Não apertou a mão, não? Não. Veio da percepção de que as pessoas, sabe, esse discurso, acho que ficou, né, batendo muito tempo na minha mente, de que as pessoas não leem, as pessoas não leem, as pessoas não leem. Mas olha, em relação aos outros países, nós não lemos mesmo, né? Sim, nós temos um baixo, isso é um fato, né? Nós temos um baixo índice de leitura no nosso país. E o que acontece? Por quê? Então, aí que vem, né? Eu não acredito, pelo que eu observo e tenho observado cada vez mais, que as pessoas não gostem de ler, né? Porque muitas vezes o fato, né, de que as pessoas não leem vem atrelado também a frase de que elas não gostam, né, de ler. É uma variante. Elas gostam, não gostam? Elas gostam, elas só não sabem como, sabe? Porque assim, a minha filha, como, né, a gente já mencionou aqui a Catarina, ela é muito leitora, ela lê muito e até onde não deve, às vezes. Catarina? 11, agora ela tem 11 anos, mas desde sempre foi assim. E eu sempre observei uma admiração muito grande das pessoas e, assim, até às vezes uma aproximação no sentido de tentar me perguntar o que fazer, porque eu já tentei fazer isso com meu filho, já tentei estimulá-lo à leitura, eu compro livros, enfim, eu adoraria que ele fosse leitor também. E as pessoas vinham me perguntar, né? O que eu fazia, como que faz. E aí eu fui observando que existia, sim, uma série de atitudes que eu tomava em relação a esse hábito na vida dela, né? Primeira coisa, você contava história para Catarina? Todas as noites, até hoje. Na hora de dormir, é sagrado. Isso é um estímulo, não é? É um estímulo, com certeza. E isso é um momento único, sabe? Porque hoje em dia a maioria das pessoas trabalha, tem pouco tempo de convívio com os filhos. Então é aquele momento de relaxamento em que vocês se deitam, leem uma história que seja significativa para ambos, sabe? E aí você usa a sua criatividade naquele momento, você usa uma entonação de voz que torne aquela leitura desejante, atraente para a criança, né? Muitas vezes vão surgir perguntas, eles vão perguntar por quê, qual que é a moral da história, né? E você tem que se preparar para isso muitas vezes. Às vezes você não vai estar preparado e você tem que ser muito sincero em dizer que você não sabe a resposta. Nessas enrascadas, Nessas enrascadas, mas por quê? E naquela idade de que tudo por quê, né? Mas tudo, por quê? Mas né? por quê? O porquê é infinito, né? O porquê não infinito. Tem. Legal. Deixa eu segurar isso aqui pra você, vai. Vamos ver se a gente coloca Vamos aqui. ver se a gente coloca pra você ficar mais tranquila. Pronto, aí, ó.
Tá ótimo. Opa, escapei. Tá aí. Primeiro, contar história para filho. Sim, sim. Quais outros comportamentos que você percebeu que você tinha e as outras mães não tinham? Para estimular a leitura. É uma coisa que uma vez até conversei com o pai numa dessas abordagens, foi que é o seguinte, não há como você ensinar alguém a gostar de alguma coisa, a amar alguma coisa, se você não ama aquilo, se você não faz aquilo, né? Então, assim, até usei o exemplo do futebol, porque eu percebi que ele estava com uma camiseta de futebol, uma camisa de futebol. Eu falei assim, com certeza você deve estimular seu filho a torcer pelo mesmo time que você, certo? Ele falou, claro. Enfim, eu falei, e antes de estimular seu filho a torcer por esse time, o que você teve que fazer? Ele falou, antes eu sou torcedor. Né? Para ser torcedor, você tem que gostar desse time, né? Então, para ensinar o seu filho a ser leitor, você tem que ser minimamente leitor também. É a velha história de um pai comendo um belo de um torresmo e quer que o filho coma uma folha de alface, né? Não dá. A educação é exemplo, não é? Totalmente, né? A gente não aprende os caminhos através do que ouve, né? A gente aprende os caminhos caminhando. Exatamente. Né? E vendo as ações das pessoas, o comportamento das pessoas. Exato. Então a gente pode também se basear na trajetória do outro, né? Mas acho que vendo esse caminhar, não apenas recebendo instruções, apenas, né, baseado em conselho, né? Tomara que esse pai tenha começado a ler, não? Eu acredito que sim. Para o filho começar também. O fato dele estar lá, né, num evento, num momento em que a gente estava ali, né, estimulando a leitura com as crianças e ter me abordado para perguntar, com certeza já é um passinho que ele deu, né? Já é um passinho, legal, né? Não, muito. E ótimo, vocês estão conversando, ouvindo esse papo delicioso com Alessandra Carvalho. Ela é editora e revisora de texto, mas ela é uma contadora de história. Melhor ainda, contadora de história. Eu venho de uma família de contadores de história. Que lindo. Né? E lembro até hoje, os meus irmãos mais velhos falam, todo domingo ia almoçar na casa da vovó e depois de tarde sentava, todo mundo deitava em volta da cama da tia Maria para ouvir as histórias da tia Maria. E ela segurava as crianças ali umas 3 horas no mínimo, porque ela contava as histórias, né? E eu lembro até hoje, essa semana mesmo eu contei uma história que meu pai me contava. Já ouviu a história da corrida da lebre, do coelho e da tartaruga? Sim. Então. Era essa? Era essa. Você já ouviu a história de um corvo que come o queijo? Corvo que come o queijo? Olha, o corvo queria o queijo do outro lá. Aí tem uma conversa boa desse. E tudo tem um sentido, tudo tem uma moral nessa história. Na verdade, essa tradição oral, né, é a primeira que surge entre nós, né? O conhecimento, antes da escrita, né? O conhecimento, e até depois que ela surgiu, porque ela era restrita a poucos, e ainda é, né? É isso que a gente tem dito, tá falando aqui. Mas ainda enfim, hoje em dia o acesso é muito maior à informação, né? Mas enfim. Olha, nós temos bibliotecas online aí. Sim, nós temos, né? As pessoas leem tantas coisas no celular, né? Aonde começou o projeto Casa de História? Então, o projeto Casa de Histórias começou lá no Parque Ecológico, naquela casinha onde já foi uma brinquedoteca. Eu sempre olhava para aquela casinha e pensava, puxa, né, por que ela está fechada? Tanta coisa poderia ser feita aí, né? E aí eu juntei esse meu interesse pela leitura, né, pela formação de leitores. Na verdade, o interesse na formação de público mesmo, em geral, da arte, da cultura, sabe? Que eu acho que a leitura pode, inclusive, contribuir com isso, né, de alguma forma. Não, a educação e a leitura juntos. Totalmente. Sem isso, nós não sabemos nada. Exato. E aí eu propus... Quanto mais escolher presidente da República. Aí a gente não sabe mesmo. É aí que a gente vê, né? Então, e aí a gente vê. É aí que a gente vê. É aí que a gente vê. É isso mesmo, né? Então, aí ele começou lá no Parque Ecológico. Eu tenho feito uma vez por mês lá os eventos. E em paralelo a isso eu comecei as ações no meu bairro também, né? Qual é o seu bairro? Jardim Primavera. O Jardim Primavera fica do outro lado do Rio Paraíba. Isso, é onde recentemente foram entregues
528 apartamentos. Daquelas casas do Flamboyant ali. Isso, exato. Então é um bairro onde, né, quase 2.000 pessoas chegaram recentemente. É um bairro carente de investimentos de todo tipo, de infraestrutura, educacional. É verdade. Né? A escola de lá, eu sei que passa por muitas dificuldades, né? E é onde eu vejo muita criança brincando na rua também, e onde eu vejo também muito adolescente, né? Os adolescentes chegam? Os adolescentes chegam? Não. Lá no meu projeto, nos eventos que eu fiz, lá não tive. Lá no Jardim Primavera você faz aonde? Eu faço num espaço que tem ao lado da passarela Alcides Marques, que é uma passarela que atravessa, né? Você atravessa... Paraíba. Isso. Atravessa Paraíba, vai lá no Beira Rio. Exato, isso. Então ali ao lado há um gramado, né? Muito bonito, os moradores ali mesmo cuidam do espaço. Olha que ótimo. Há algumas árvores, então um espaço E uma sombreado. vez por mês você faz uma contação de história para as crianças? Eu monto lá o espaço de leitura, né? Então eu faço mediação de leitura com eles, eles escolhem os livros que a gente quer ler, eu faço rodas com eles, leio, faço contação de história também. Nesse último evento, que foi agora no sábado, no último sábado, eu tive também a presença do Roberto da Luz. O Roberto do Projeto da Luz, que aliás, eu vou mostrar para vocês o projeto dele. Projeto Aldeia da Luz, é maravilhoso, né? E fica nesse mesmo bairro. Reflorestamento. Enquanto tem muita gente cortando árvore na cidade, em toda a calçada corta todas as árvores, mas replanta para compensação. A pergunta é, replanta onde? Porque a cidade está cada vez mais quente e mais feia. Falei e falo mais. Aqui, feia. Vocês estão cortando todas as árvores da cidade. A cidade está feia e quente. Saiba disso. E depois eu conto o projeto. Mas as crianças gostam? Gostam demais. Nossa, eu tenho tido feedbacks assim, maravilhosos com essas crianças. Assim, desde o primeiro contato com elas, assim, elas ficam muito encantadas. Deve dar uma diferença tremenda na escola, né, Alessandra? Deve, com certeza deve, porque... Você não teve nenhum feedback de professor ainda em relação a isso? Ainda não, o projeto ainda é muito novo, né? A gente tem feito até uma coisa ainda que eu quero melhorar muito e que essa semana especialmente eu estou passando aí por um momento de reestruturação, de repensar um pouco mais o projeto, né? Mas ele é muito recente de qualquer forma, independente da forma como tem sido, né, aplicado. E você foi e montou esse projeto sozinho? Os livros que você leva são seus? Sim, como muito importante isso. Então, eu comecei com essa ideia, né, de ter um projeto que conseguisse levar a leitura para as crianças. Tá. E aí, nesse processo, pesquisando coisas aqui em Guará, eu conheci a obra auxiliar da Santa Cruz. Irmã Elísia, deliciosa, irmã Márcia, irmã Elísia. Maravilhosa. E um dia liguei lá na obra, como quem não quer nada, falei com a irmã Elísia e ela expliquei um pouco do que eu tinha na época em mente, né? Ela me recebeu super bem, me convidou para ir até lá, a gente começou a se reunir lá aos sábados de manhã. E aí a gente foi, aí eu contei da casinha no Parque Ecológico e aí a gente uniu as duas ideias ali naquele momento. E aí eu saí de lá já botando em prática a ideia. Maravilha. Você vê que a biblioteca que eles têm lá é uma delícia, né? É maravilhosa a biblioteca que eles têm lá. Maravilhosa. Maravilhosa. Vale a pena conhecer, gente. Um acervo maravilhoso, muito bem cuidado. Um espaço lindo. Um espaço muito agradável. É incrível. Eu trabalhei com eles um ano lá. Que legal. Mas com o cinema, né? E com os mais velhos, os adolescentes. Sim, as crianças, né? que eles atendem. Fazendo uma espécie de cineclube. Que lindo. Né? Olha. Gostoso, gostoso. Mas você sabe que uma das coisas mais difíceis que eu empecilho, mas filmes para adolescentes. É complicado, filmes para adolescentes. Ou você tem para criança, ou você tem para adulto. Fica uma faixa etária meio perdida aí no tempo, entendeu? É verdade. Eu acho que hoje, a minha faixa etária estava complicada, porque era de 8 a 13 anos, pré-adolescência. Sim. Você tem os filminhos para adolescentes que já começam a namorar, já tem outros conflitos, mostram outras coisas, né? Dos 15 para cima. Mas esse meio aqui, 8 e 13, é um perereco. É verdade. Não Eu acho que hoje em dia tem muito filme comercial, né? Para essa faixa etária, né?
Tem. Aí, aliás, a maioria, né? a maioria. A maioria. Muito difícil. Mas que maravilha que você começou lá. E agora, lá no Jardim Primavera e na brinquedoteca, ainda chama brinquedoteca? Acho que a casinha do parque. A casinha lá do parque. Isso. Então, agora a ideia é manter até o fim do ano, pelo menos, essa frequência de uma vez por mês lá no parque, né? O Parque Antero tem lotado, né? O Parque Antero, aos finais de semana, é bomba, né? Bomba. Criança lá aos montes. Então, vou manter essa frequência uma vez ao mês lá. Fiquem atentos aí à programação. Pode seguir a página do projeto, Casa de Histórias, que vocês vão acompanhando. Tem uma página no Facebook, Casa de Histórias? Tem uma página no Facebook, Casa de Histórias. Se você colocar lá Projeto Casa de Histórias, aparece. Olha, legal. Assim vocês vão acompanhando aonde está e pode ir. Agora, você precisa de livros. Como é que é esse material seu, querida? Então, eu recebi já algumas doações de pessoas, de bibliotecas, né? E os livros que com que hoje eu trabalho são essas doações, que ainda foram muito poucas, né? E também os livros que a irmã Elísia, lá da Obra Auxiliar da Santa Cruz, me empresta da biblioteca maravilhosa que eles têm, né? Então eu vou lá, pego os livros, encho meu carro com tudo aquilo e vou até os locais onde eu faço os eventos. E lá no meu bairro, Não, você perguntou dos livros, né, de doação. Então, nós estamos, sim, precisando de doação de livros, né? E que tipo de livro? Então, livros infantis de literatura. É com isso que eu trabalho, né, com as crianças. Eu tenho também um pequeno acervo de livros para, né, uma leitura mais para adultos, né? E que eu deixo disponibilizado também nos eventos para os pais que se aproximam com seus filhos, né? Então, eu já vou pedir aqui, Paulo da Nobel. Paulo, meu vizinho querido, Paulo, você deve ter livros infantis bastantes aí das editoras, não é? Para esse projeto maravilhoso, vou te apresentar esse projeto da Larissa, tá? Da Alessandra. Cismei, Larissa. Imagina. Da Alessandra, não é? Esse projeto maravilhoso para conseguir esses livros. Aliás, eu estava com 3 livros, porque eu dou livro para as crianças aqui de casa. Né? Desde criança. O primeiro presente é um livro de banheira, ainda põe dentro d'água aquele livrinho para brincar. Eu sou dessas também. Não Os amiguinhos da Catarina, coitados. Coitados não, né? Que eu dou porque eu sei que é bom. O que as crianças, quais são os comentários? O que elas, quando elas chegam e veem essa história de livro, porque é bem diferente da escola, né? A dinâmica. Sim, é um momento de lazer, né? As pessoas, as crianças têm aprendido a usar o livro como um objeto útil, né? E ele não é só isso, ele pode ser também isso. Mas ele é também algo para você usar para o seu lazer, né? Para sua distração, para você relaxar e se deixar levar pela sua imaginação, sabe? Se colocar no lugar do outro, que eu acho que isso hoje em dia, é primordial a ser ensinado. Vamos compartilhar, a ideia do Sintonia é compartilhar essas coisas boas. Por que vocês compartilham essas bobagens todas de agressão e de ódio pelo Zap, pelo Face, pelo Instagram? Vamos compartilhar essa ideia boa, porque eu acho que livro, as crianças de hoje fazem uma associação de que livro é livro de escola. Né? Isso, é aquele livro que você tem que ler, na escola hoje, infelizmente, está sendo uma coisa chata. Sim. A gente precisa de uma reforma urgente, né, na nossa educação. É muito curioso. Fazer a escola mais atraente, você não acha? Sim, né? Mas é engraçado, se você for a uma escola, né, de séculos atrás e entrar numa escola de hoje, né, o modelo é o mesmo, né? Mesmo. É lousa, é professor ali na frente, são os alunos enfileirados. Né? Um olhando a nuca do outro. Sim, é a cópia, né? Muita cópia. E tem uma coisa de obrigatoriedade. Sim. E não do prazer. Exato, que se você... Do aprender, né? Exato. Se você estimula essa criança desde cedo a isso, né? A usar esse livro, a leitura, né? Como um prazer, como algo a ser feito nos seus momentos de praticar o nadismo, como eu costumo dizer, ela vai descobrir que aquilo praticar o nadismo? O que você está fazendo? Nada. Tô lendo. Né? Então eu vou ler, não preciso assistir TV apenas, né? Não preciso apenas estar na internet, conectado.
eu posso estar desconectado também, estar muito feliz. Uma criança, você já fez um teste desse com o celular? Porque eu vejo às vezes aqui mesmo, aqui no Ganiza, muitas vezes já vi, os pais chegam, põem a criança sentada na mesa, pegam um tablet com desenho animado, taca ali na frente, a criança fica assim. É, absurdo. E o absurdo maior é que os pais não... Haroldo Tupinambá, você está me ligando na hora do programa, Haroldo. E olha que nós já trabalhamos junto. Liga depois. Você é professor também. E essa ideia é para você também. Haroldo Tupinambá, me liga depois, tá bom? A gente vai conversando. E aí, eu vejo que os pais não conversam entre si, cada um no seu celular, a criança no tablet. Você já tentou fazer essa coisa, dar um tablet, uma coisa e um livro? Eles pegam o livro, não pegam? Olha, eu acho que é uma competição assim, quase, né, é impossível competir, né, com a televisão, com o tablet, porque ali a criança tem uma série de estímulos, né, é o estímulo visual, é o estímulo auditivo, é a ação, o movimento, né, então é algo muito pronto para a criança, em que onde ela não vai trabalhar a mente dela em nenhum aspecto, né? Tá tudo muito pronto. Todas as imagens formadas, ela não precisa imaginar, ela não precisa criar. Agora o livro, quando você dá o livro na mão da criança, né? Ainda mais numa idade muito precoce, você precisa estar junto. Você não pode apenas dar o livro na mão e ele vai fazer todo o trabalho, né? Então você vai ser a parte auditiva, a parte sonora, você vai fazer a leitura, você vai trabalhar a sua entonação vocal para tornar aquilo desejante para a criança, atraente, né? Você vai imitar o bichinho, não é? Então eu acho que talvez por isso, né, que seja cada vez mais já teve feedback de pais, falando assim, olha, eu comecei a ler para os meus filhos e eu estou adorando? Já. Nesse domingo agora, teve uma mãe que foi com os filhos lá no parque e que ela começou a ler um livro, que como eu disse, eu sempre levo alguns livros para adultos, né? Eu tenho amigos maravilhosos que escrevem. E aí eu tava lá com um livro de uma amiga minha, da Clara Bacarin. Opa! E ela começou a folhear o livro da Clara e aí no final, quando ela viu que ela tinha que ir embora, eu percebi que ela pensou assim, nossa, eu queria continuar. E aí eu falei, nossa, é seu, pode levar, o livro é seu. Se você gostou, a autora aí é maravilhosa e eu garanto que vai te fazer muito bem. Ou seja, as pessoas gostam de ler. Elas gostam, elas precisam ser... isso precisa ser mais presente na vida das pessoas, entendeu? Não tem como você não gostar daquilo que você não conhece, né? Exatamente. Daquilo que você não pratica. A leitura é um hábito, né? Se você é muito bom, sei lá, num esporte, você deixa de praticar ele, você vai se tornar, né? Vai deixar de ser tão bom naquilo. Você estava falando da criança que é criada eletronicamente, vamos falar assim, e é criança através do livro. Eu fiquei imaginando essa criança do eletrônico, se um dia ela tiver um problema, será que ela vai ter iniciativa? Ela não aprendeu a ter iniciativa. Estava tudo pronto para ela. Ela não sabe o que fazer. Nós estamos vendo aí uma geração de adultos frouxos, de jovens frouxos, que não tem coragem de viver. Não é? Um problema assim que eu identifico muito assim entre as pessoas, entre adultos, crianças, velhos, jovens, né, na nossa geração atual aí, no nosso mundo atual, é a falta de comunicação, né? E eu acho que isso vai se tornar cada vez pior, né? Porque as pessoas têm se comunicado cada vez mais através de uma tela, né? Muitas vezes de forma velada, outras vezes de forma que fica explícito, né? Fica muito claro que um não entende o que o outro está dizendo, né? Porque não há o contato, não há o olho no olho mais, né? Então a comunicação tem sofrido muito com isso. Eu vejo amigos falando assim, um minutinho só, eu preciso passar um zap aqui urgente, que é uma coisa urgente. Eu paro e falo assim, é urgente? Então liga. Você não sabe se a pessoa vai ler aquele zap agora, se vai ler depois, se ela está com a internet ligada, se ela não está. Quer dizer, se tem urgência, pega no telefone e liga. É verdade. Não façam isso comigo, hein, gente? Pelo amor de Deus, querem falar comigo? Ligue para mim. Sabe?
Fala assim, Neuza, eu tô ligando pra você no Zap, porque eu não fico. Outro dia brigaram comigo, você não vê o Zap? Eu falei, eu vejo o Zap pra trabalhar. Eu não fico o dia inteiro plugada naquele negócio. Eu fui ver de noite. De noite? Eu falei, ué. É o tempo que você teve, né, pra aquilo. Não é. Larissa, meu Deus, você já foi Larissa na outra encarnação? Ai, pode ser, olha aí. É que tem gente que me chama de Sônia e eu já fui, eu tenho certeza que eu fui. É mesmo? Eu tenho certeza que eu fui Sônia numa outra encarnação, Sonja, porque tem muita gente que me chama de Sônia, interessante. Que curioso. Eu falei, já fui. Aqui, diga. Projeto, esse mês das crianças, como é que vai desenvolver isso? Porque tem muita coisa. Esse mês eu vou participar do Estação Cultural, que vai ser lá no Parque Ecológico, se eu não me engano no dia 20, vai ser num sábado. Aliás, fiquem atentos que a programação desse mês para as crianças está bem interessante. Tá, eu falei isso ontem aqui. Tem. Muita coisa. Mas assim, esse mês já tinha programado há muito tempo uma viagem, então vou ficar fora por um período aí que vai pegar justamente esse período das crianças, né, de comemoração do Dia das Crianças. Então vou fazer esse evento no dia 20 e vou fazer também um evento no bairro, no meu bairro, no Jardim Primavera, no dia 21, que é o domingo subsequente. Dia 20 no Parque Antero dos Santos, dia 21 no Jardim Primavera. É bom, porque tem a maioria das pessoas não conhece essa passarela que passa sobre o Rio Paraíba. Aliás, é bem bonito lá. A rua atrás do supermercado, vou fazer propaganda, do Colinas, a rua de trás ali, você vai reto e passa, já vai sair lá no seu espaço. Exatamente. Alessandra, Deus lhe pague por esse trabalho, pode contar com a gente.